Hoje eu vim aqui explicar para vocês como solicitar a nacionalidade espanhola em 2025. Você quer saber? Olá, meu nome é Mariama, eu sou coordenadora de nacionalidade da Espanha Fácil e hoje eu vim aqui explicar para você como solicitar a nacionalidade pela Lei da Memória Democrática. Quem tem direito de solicitar por essa lei? Todo mundo que é filho e neto de espanhol que nasceu na Espanha e também os filhos de quem solicitou a nacionalidade tanto pela Lei da Memória Histórica como pela Lei da Memória Democrática. A solicitação, ela pode ser feita em qualquer consulado do mundo no qual você resida, tendo basicamente que comprovar residência legal no país em qual você reside e também comprovante de residência que demonstre que você reside na demarcação consular na qual você vai apresentar a sua nacionalidade. Os documentos necessários são simples, são todas as certidões de nascimento e casamento dos seus antepassados, juntamente com a certidão espanhola. Mas olha, se você é filho de quem já apresentou a nacionalidade pela Lei da Memória Democrática, não perca tempo. Você também pode entrar com esse processo através do protocolo do seu progenitor. Ou seja, se seu progenitor, seu pai e sua mãe, foi no consulado e apresentou, com o protocolo de apresentação deles, vocês já conseguem solicitar a nacionalidade que vai ser tramitada assim que a nacionalidade do progenitor sair. Como a gente comprova, a descendência espanhola? A gente comprova através das certidões de nascimento espanhola. No caso você não tenha a certidão de nascimento espanhola, você pode apresentar a certidão de batismo, mas sempre junta com a certidão negativa de nascimento, porque a certidão de nascimento do espanhol é fundamental. As certidões de nascimento espanholas, antes de 1971, não existiam, porque não existia o registro civil. Ele só foi fundado em 1971. Então, quem nasceu antes dessa época, é necessário apresentar uma certidão de nascimento de batismo e uma certidão de nascimento negativa. Os prazos para solicitar a Lei da Memória Democrática já está finalizando, ou seja, não perca o seu tempo. Tem que solicitar. A lei vai até outubro de 2025 e aí a gente já teve uma extensão, porque ela ia finalizar o ano passado e eles ampliaram para mais um ano. Então ela já está acabando. Não perca o seu tempo. Solicite a sua nacionalidade. A nacionalidade, ela é solicitada diretamente com o consulado. É uma solicitação feita ao governo espanhol para que reconheça o seu direito à sua nacionalidade. Então, ela não é transmitida jamais simplesmente por ter nascido filho de espanhol. Toda nacionalidade espanhola, ela deve ser tramitada junto ao consulado de nascimento ou junto ao registro civil, caso seja feita na Espanha. Os brasileiros que estão vivendo na Espanha, eles estão solicitando a comprovação de um documento de exílio. Esse documento não precisa ser exatamente comprovando o exílio. Ele pode ser simplesmente a chegada no Brasil ou uma certidão de casamento emitida no Brasil. Eles aceitam todos esses tipos de documentos, mas eles estão pedindo que sejam apresentados. Mas se você for caso 3, filho de quem adquiriu a nacionalidade pela Lei da Memória Histórica, você pode apresentar na Espanha que não vai haver nenhum problema. Eles não vão requerir nenhum documento adicional. O passo a passo para conseguir essa nacionalidade espanhola é simplesmente apresentar no consulado, levando toda a documentação. Infelizmente, os consulados eles não possuem uma maneira eletrônica de comprovação, assim como existe através do Ministério de Justiça para nacionalidades por residência. A maioria dos contatos, quando a nacionalidade sai, ela é feita através do e-mail do solicitante, que foi apresentado nos formulários. Ou seja, se você colocou um e-mail, tem que ter muito cuidado. Uma dica super preciosa: coloque o e-mail do consulado como contato, porque muitas vezes cai na caixa de spam e aí a gente não consegue saber, quando o consulado entra em contato com a gente para documentações adicionais ou por qualquer outro motivo, ou incluindo para dizer que a nossa nacionalidade ela foi concedida. Quais são os erros mais comuns? A gente tem que saber que toda documentação deve ser apresentada e apostilada. A maioria da documentação nos consulados exigem que seja de inteiro teor, ou seja, as certidões elas precisam ser a cópia fiel do livro no qual o solicitante e os seus parentes foram registrados, e ela deve ter uma validade que foi emitida dentro do período da Lei da Memória Democrática. A certidão espanhola
espanhola, ela é fundamental. Sem ela, a gente não consegue apresentar. E ela deve ser original, sempre. Os consulados não aceitam cópias autenticadas. O consulado de São Paulo, às vezes, para alguns trâmites de família muito numerosa, sim que estão aceitando. Já os demais consulados não aceitam cópia autenticada do documento do espanhol. Então, preste atenção que esse documento tem que ser original e sempre levar uma cópia de toda a documentação apresentada. Também é importante ter um comprovante de residência que seja no local da apresentação. Outro ponto fundamental, que não tenha divergências nas certidões de nascimentos apresentadas, nem de nome, nem de data de nascimento ou de nacionalidade. Não se pode solicitar uma nacionalidade espanhola com formulários que sejam errôneos. Importante saber a legislação espanhola para sobrenomes espanhóis, que tem que ser sempre o primeiro sobrenome do progenitor masculino e o primeiro sobrenome da progenitora. O nome pode ser modificado, mas fique calmo que não causará nenhum problema no seu futuro, porque você sempre vai ter que ter os dois documentos atualizados, tanto o brasileiro como o espanhol. E se essa solicitação for negada? A partir do momento que o consulado ele recebe a sua solicitação, você pode entrar com recursos na via administrativa e na via judiciária para solicitar que o seu expediente seja novamente olhado e que você possa aportar documentações que talvez naquele momento não foi aportada. Então é importante ficar de olho e atento em qualquer requerimento solicitado pelo consulado. Geralmente eles dão 30 dias para subsanar qualquer problema que haja. Caso você não consiga subsanar essa documentação em 30 dias, é fundamental avisar para o consulado que precisa de mais tempo hábil para conseguir fazer a aportação dessa documentação pendente. A Lei da Memória Democrática, em comparação com a Lei da Memória Histórica, as principais diferenças são que hoje, através da Lei da Memória Democrática, a gente não tem um limite geracional como havia na Lei da Memória Histórica. Ou seja, se você é filho de espanhol que apresentou pela Lei da Memória Democrática, você pode apresentar desde que você seja maior de idade. A gente escuta muito falando, meu tataravô e tal. Não é tataravô. Você é filho de espanhol de quem apresentou pela Lei da Memória Democrática. Ou seja, você já não está dependendo do seu trâmite de um antepassado que seja longínquo, porque eles vão te tratar como filho, não como tataraneto, como qualquer outra denominação que possa haver. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre o tema, compartilhe aqui nos comentários e que a gente possa fazer um outro vídeo no qual a gente possa explicar melhor qualquer outra dúvida que venha surgir. Você já deve ter percebido quão burocrático é o processo para tirar sua cidadania espanhola. Que tal deixar essa burocracia como assessoria número 1 no Brasil, em vistos e em nacionalidade? Nossa equipe é especializada e te ajudará em todo o processo, desde o agendamento, preenchimento de formulários, revisão de documentos. A gente faz uma revisão minuciosa de todos os detalhes para que a sua apresentação seja sucesso. Dê o primeiro passo para adquirir o seu passaporte vermelho. E se você quiser iniciar o seu processo, clique aqui embaixo e fale com um de nossos especialistas.